So I'm going to give you the answers before we even get started, okay? Então eu vou te dar as respostas antes mesmo da gente começar, beleza? Specifically 4 terms of the new covenant. As 4 cláusulas da nova aliança. And then we're going to go through some of the text very carefully, okay? E a gente vai bem devagarzinho analisando todas as passagens. Is there anybody here with a history in law? Alguém aqui já estudou lei, direito? Maybe advogados, attorneys, maybe paralegals. I see some hands. So we're going to pretend, the rest of the people, we're going to pretend to be paralegals, attorneys, and we are going to look at the covenant through the lens of contractual law tonight. Então eu quero que todo mundo aqui... Eu esqueci! Desculpa! It's okay. I forgot, sorry guys. Todo mundo aqui que não trabalha com lei, que não é advogado nem nada, vai fingir que hoje é, porque a gente vai olhar na Bíblia hoje com os olhares de quem estuda direito, com o olhar de como se fosse um contrato, para já analisar todo o texto, beleza? So, before we jump in to the contractual law, então antes da gente ver a parte contratual, we're going to first mention the 4 terms, okay? a gente vai falar sobre as 4 cláusulas. Then we're going to look for them in the scripture, okay? E a gente vai procurar Together. elas na Bíblia juntos. All of us. Todos nós. So everyone here is a legal assistant tonight, okay? Então todo mundo aqui é um assistente de lei, de direito hoje. Number 1, Número 1. God said, I will put my laws in your mind Deus falou, eu vou colocar as minhas leis na sua mente. and I will write them on your heart. E eu vou escrevê-las no seu coração. So in the Old Testament, Então, no Antigo Testamento, Moses provided law to the children of Israel. Moisés deu a lei para os filhos de Israel. There were specific 10 laws that Eram- many of us are familiar with, Eram 10 mandamentos que muitos de nós and conhecemos. they were on stone tablets. E elas estavam escritas em tábuas de pedra. So the law was given through Moses, Então, a lei foi dada através de Moisés, but grace and truth came by Jesus. mas a graça e a verdade veio através de Jesus. So instead of writing on tablets of stone, Então, ao invés de escrever em tábuas de pedra, the law of God, a lei de Deus, we're not talking about the 613 laws a necessarily, gente não está falando sobre as 613 leis. because we cannot fulfill all 613. Porque a gente não consegue nunca cumprir todas as 613 leis. Knowing me, I could not. Me conhecendo, eu sei que eu não conseguiria. I'm the one who got medicated shampoo in my eyes today. Eu consegui colocar um remédio de shampoo no meu olho hoje. My eyes were burning and I could not see. O meu olho estava ardendo e eu não conseguia enxergar. And I said, oh God, help me get there Eu falei, Deus, me ajuda a chegar lá and heal my eyes. e cura os meus olhos. So with that kind of delicacy, Então, com esse tipo de coisa, I would have difficulty completing 613 laws. eu teria muita dificuldade em cumprir 613 leis. I know myself. Eu me conheço. But fortunately, Jesus knows me too. Mas, graças a Deus, Jesus me conhece também. And he came to do what I could not do. E ele veio para fazer o que eu não consegui fazer. So number 1, he's going to put his laws on our mind and our heart. Então, número 1, ele vai colocar as leis dele na nossa mente e no nosso coração. Number 2, Número 2, he said, I will be your God and you will be my people. ele falou, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Something that stood out to me, my people. Algo que me chamou atenção foi meu povo. There is nothing like being in a group of people that you call your own. Não tem nada como estar num grupo de pessoas que você é chamado de pertencer a ele mesmo. This can be people who are related to you by blood, maybe. Pode ser pessoas que fazem parte da sua família por sangue, This can be people who you've chosen to accept as friends or family. ou pessoas que você aceitou como amigos e família. But there's nothing like being with your people. Mas não tem nada como estar com os seus. There's a closeness. Tem algo assim que você fica juntinho. To say that that person there is my friend. Fala, aquela pessoa é meu amigo. That's my mom. Aquela é minha mãe.
There's something close and intimate about that. Tem algo assim perto e íntimo sobre isso. And God looks at you, He says, you are my people. E Deus olha para você, Ele fala: você é o meu povo, minhas pessoas. He looks at you with love, Ele olha para você com amor, with closeness. com de juntinho, grudadinho. He calls you His own. Ele te chama dele mesmo. So, number 3. Então, número 3. It's not going to be necessary for somebody else to tell you you need to know the Lord. Não vai ser preciso que outra pessoa fale para você que você precisa conhecer a Deus. And this is how you know Him. E é assim que você conhece Ele. Step 1, 2, 3. Número 1, 2 e 3. A, B, C. A, B, C. No, you will have a close and intimate relationship with Him for yourself. Não, você vai ter uma relação íntima com Ele, entre você e Ele. You will know the voice of God for yourself. Você vai saber a voz de Deus para você mesmo. And that will eliminate many questions. Can I do this? Can I do that? E aí isso elimina muitas perguntas do tipo: posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Is this a sin? Is that a sin? Isso é pecado? Aquilo é pecado? The Holy Spirit on the inside of me O Espírito Santo dentro de mim tells me when I'm wrong, me fala quando eu estou errado. but not to condemn me, Mas não para me condenar, but to bring me out of that. mas para me tirar daquilo. He doesn't leave me in one spot. Ele não me deixa naquele lugar. If I'm rude to somebody, Se eu fui grosso com alguém, the Holy Spirit talks to me o Espírito Santo fala comigo. and He tells me that's not you. E ele fala: isso não é você. Don't act this way. Não haja dessa forma. So I know when I'm wrong. Eu sei quando eu estou errada. Not because somebody tells me, Sharice, you're wrong. Não porque alguém falou para mim: Alê, você está errada. No, it's because the Holy Spirit on the inside of me. É porque o Espírito Santo dentro de mim. Because I have a relationship with God. Porque eu tenho um relacionamento com Deus. And that's so much more powerful Que é muito mais poderoso than a list of things that you must do. do que uma lista de coisas que você tem que fazer. Now it's based on relationship. Agora é baseado em relacionamento. Number 4. Número 4. This one is amazing. E essa é maravilhosa. I am so thankful for this one. Eu sou tão grata por essa. Jesus said, I will be merciful to your sin Jesus falou que ele vai ter misericórdia dos seus pecados and your iniquities. e as suas iniquidades. Nossa, vocês estão sabendo, hein? I will remember no more. Eu jamais me lembrarei. So Jesus is not looking at you Então Jesus não está olhando para você based on your behavior. baseado no seu comportamento. Of course, as I said, the Holy Spirit in me O Espírito Santo em mim lets me know when I'm wrong. me fala quando eu estou errada. But He doesn't look at me based on my behavior. Mas ele não olha para mim baseado no meu comportamento. I mean, honestly, on the way here tonight, Honestamente, quando eu estava vindo hoje para cá, the blessed Atlanta traffic, o trânsito abençoado de Atlanta, getting frustrated with the traffic. ficando frustrada com o trânsito. And I'm the one supposed to get up here and preach tonight. E eu tenho que vir aqui pregar hoje. Move, blessed child of God. Se mexa, abençoado filho de Deus. When I really wanted to say something else, Quando eu, na verdade, queria falar outra coisa. but the Holy Spirit will tell me, Mas o Espírito Santo vai me falar. chill out, Relaxa, relax, relaxa. calm, Fica calmo. breathe, Respira. preacher, Pregadora. getting ready to preach Se preparando para ir pregar. about the grace of God. Sobre a graça de Deus. But He doesn't look at me through that behavior. Mas ele não olha para mim através daquele comportamento. He looks at me through the finished work of Jesus. Ele olha para mim através do trabalho finalizado de Jesus. And Ray was teaching E o rei estava ensinando, that when we make mistakes, quando a gente comete erros, when we do something wrong, quando a gente faz algo errado, it's not for us to be condemned. não é pra gente ser condenado. It's for us to learn, oh, I'm not going to do that anymore. É pra gente aprender, eu não vou fazer isso mais. It's a learning opportunity. É uma oportunidade de aprendizado. So you messed up. Então você fez algo errado. So you made a mistake. Você cometeu um erro. The blood of Jesus is greater than any mistake you can make. O sangue de Jesus, ele é maior do que qualquer erro que você possa cometer. The blood of Jesus can go deeper than any hurt can go.
O sangue de Jesus pode ir mais profundo do que qualquer mágoa pode ir, than any trauma. qualquer trauma. The blood of Jesus is greater. O sangue de Jesus é maior do que isso. And he paid with his blood for you. E ele pagou com o sangue dele por você. So, the first scripture I want to read Então, o primeiro versículo que eu quero ler is Hebrews 3:19. é Hebreus 3:19. We're going to read verses 19 of chapter 3 until verse 2 of chapter 4. A gente vai ler dos versículos 19 do capítulo 3 até o versículo 2 do capítulo 4. So we see that they were not able to enter. We're talking about the children of Israel. A gente está falando sobre os filhos de Israel, então ele está falando, vemos assim, que não puderam entrar Because of their unbelief. por causa da incredulidade. They weren't able to enter the rest, the promised land. Eles não puderam entrar na terra prometida. Why? Por quê? Their unbelief. A incredulidade. Therefore, since the promise of entering his rest still stands, Portanto, uma vez que nos foi deixada a promessa, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. de entrarmos no descanso de Deus, temamos para que nenhum de vocês pense que falhou em alcançá-la. For we also have had the good news proclaimed to us, Pois as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles. just like they did. Tanto a nós quanto a eles. But the message they heard was no value to them Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, because they did not share the faith of those who obeyed. pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. So they heard a message Então eles escutaram essa mensagem about God's grace, sobre a graça de Deus, about God's rest. sobre o descanso de Deus. But because of unbelief, Mas por causa da incredulidade, they were unable to participate. eles não puderam participar. So even before we continue from this first verse, Então, mesmo antes da gente continuar esse versículo, the Bible calls us believers. a Bíblia nos chama de crentes. We believe. A gente crê. We believe the word of God, A gente crê na palavra de Deus and we do not doubt the word of God. e a gente não tem dúvidas na palavra de Deus. We are believers. Nós somos crentes. Believing is what we do. Crer é o que a gente faz. We learn here that faith comes by hearing and hearing the word of Jesus. A gente sabe que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Jesus. You are anointed to believe the word of God. Você é ungido para crer na palavra de Deus. You have an anointing Você tem uma unção to believe God. para crer em Deus. Some of you might come and think, oh, it's so difficult to believe. Alguns de vocês podem vir e pensar, é tão difícil de acreditar. I don't know how to believe. Eu não sei como ter fé. I wish I could believe. Queria acreditar. You can believe. Você pode acreditar. You are a believer. Você é um crente. When we hear the word, Quando a gente escuta a palavra, we believe. a gente crê. We receive. A gente recebe. There's a story in the Bible. Tem uma história na Bíblia. Jesus was going to heal somebody, Jesus estava para curar alguém. and he asked, do you believe that I can heal you, that I'm going to heal you? E ele perguntou, você acredita que eu posso te curar? And the man said, I believe, but please help my unbelief. O cara falou, sim, eu creio, mas me ajuda com a minha incredulidade. He recognized he had difficulty in believing, Ele reconheceu que ele tinha dificuldade em acreditar and he asked for help. e ele pediu por ajuda. If you find yourself in a moment where it's difficult to believe, Se você está num momento em que é muito difícil de acreditar, when it's difficult to believe what you see in God's word, difícil de acreditar o que você vê na palavra de Deus, God's not afraid of that difficulty. Deus não está com medo dessa dificuldade. Ask him, help me. Peça para ele, me ajuda. Help me believe. Me ajuda a crer. I'm a believer. Eu sou um crente. Believing is what I do. Crer é o que eu faço. And then, I highly recommend you listen to the word.
E aí eu recomendo você ouvir a palavra. We have Spotify, we have YouTube, where the message is preached. A gente tem um monte de mensagens que estão sendo pregadas no Spotify, no YouTube. Take advantage of the free resources. Toma posse aí desses recursos gratuitos. We have a library here A gente tem uma livraria aqui, with books from our senior pastors, com livros dos nossos pastores sêniors, books from Kenneth Hagin, os livros do Kenneth Hagin, Joseph do Prince, Joseph Prince, that is gold. que é ouro. It's so important, É muito importante, so valuable. tem muito valor. You are never stuck Você nunca está parado, in paralisado unbelief. na incredulidade. You are anointed and empowered to believe God's word. Você é ungido e capacitado para crer na palavra de Deus. So never let the enemy tell you Então nunca deixe o inimigo te dizer that you don't have enough faith, que você não tem fé suficiente, that you can't believe God, que você não pode acreditar em Deus, because you are a believer porque você é um crente and believing is what you do. e crê é o que você faz. Amen? Amém? So as we continue, Então enquanto a gente continua, we're believers. nós somos crentes. We're going to believe what we read tonight. A gente vai crer no que a gente lê hoje. When we talk about the law in the Old Testament, Quando a gente fala sobre a lei no Antigo Testamento, there was nothing wrong with the law itself. não tinha nada errado com a própria lei. The law was perfect, A lei era perfeita, all 613 parts. todas as 613 partes. The problem was the people. O problema eram as pessoas. It was like looking in a mirror. If the law is the mirror, Era como olhar num espelho, a lei é um espelho. I look and I see all my problems. Eu olho e eu vejo todos os meus problemas. But the law or the mirror cannot fix the problems. Mas a lei não consegue consertar os problemas. If I have mascara here, Se eu tiver rímel aqui, the law cannot fix that or correct that. a lei não consegue arrumar isso. But the law will tell me, you've got a mess on your face. Mas a lei vai falar pra mim, olha, tem uma bagunça aí, uma coisa errada na sua cara. But what grace did, Mas o que a graça fez, grace being unearned and undeserved favor, graça sendo um favor imerecido, finds you where you're at, te encontra onde você está, in the mess, no meio da bagunça, gives you a new nature, te dá uma nova natureza, the very nature of God himself, a natureza do próprio Deus, and it doesn't leave you in the same place it found e you. não te deixa no mesmo lugar que te encontrou, It takes your hand and pega brings a you sua further mão e te leva to experience all that God has for you, para experimentar tudo que Deus tem para você, to experience God's best, para experimentar o melhor de Deus. when in yourself you were not qualified for God's best. Quando em você mesmo você não é qualificado para o melhor de Deus. When we talk about the law in the Old Testament, Quando a gente fala sobre a lei no Antigo Testamento, we're talking about a demand a gente está falando sobre algo que demanda, that we are required to fulfill. que cobra a gente de finalizar e fazer aquilo. But when we talk about grace, there's a supply that is abundant for us. Mas quando a gente fala sobre graça, tem um suprimento que está ali em abundância para a gente. Independent of what's needed, Não importa o que está sendo necessitado. there's an abundant supply for you. Tem suprimento em abundância para você. When we talk about the law in the Old Testament, Quando a gente fala sobre a lei no Antigo Testamento, we're talking about works and self-effort. a gente está falando sobre trabalho e esforço próprio. But when we talk about grace under the new covenant, Mas quando a gente fala sobre a graça no Novo Testamento, it is all based on the finished work of Jesus. é tudo baseado no trabalho completo de Jesus. The sacrifice that he paid for you O sacrifício que pagou por você, in your place. no seu lugar. He paid for you. Ele pagou por você. He was the guarantee, Ele era a garantia, the responsible party a parte responsável for the debt pelo débito, pela conta, that you could not pay. que você não poderia pagar. In contractual law, there's a guarantee. Na lei contratual tem uma garantia. If I tell Ray, I'm going to give you $1 million after church. Se eu falar pro rei, eu vou te dar $1 milhão depois do culto. Sounds good, right? Maybe one day.
But tonight, no. Talvez um dia, mas não hoje. But in this moment that I am not able to physically give him $1 million after church, Mas nesse momento que eu não posso dar para ele fisicamente $1 milhão depois do culto, there's a third party tem uma terceira parte who takes the liability, who takes the responsibility que pega a responsabilidade of what I am unable to pay, do que eu não posso pagar, and she pays. e aí ela paga. So you can see I lay after church. Amém. That is what Jesus did with us. He was the guarantee. É isso que Jesus fez por nós. Jesus era a garantia. We had a mountain of debt of sin A gente tinha um monte de dívida de pecado that we could never pay in a million years que a gente não podia pagar em 1 milhão de anos. because it was our nature. Porque era a nossa It's natureza. who we were. Era quem nós We were éramos. sinners. Nós éramos pecadores. And no matter how many times we said, I'm not going to do this again, E não importa quantas vezes a gente falou, eu não vou falar isso de novo. it was our nature to do it again. Era na nossa natureza de fazer de novo. But Jesus was our guarantee. Mas Jesus era a nossa garantia. When we talk about terms in contractual law, Quando a gente fala sobre cláusulas na lei contratual, these are the rules and promises and conditions essas são as regras e as condições that make up a contract. que fazem parte de um contrato. They are the details of the deal. São os detalhes do acordo. We just read 4 of them. A gente já leu 4 deles. Can anybody tell me what they are? Alguém pode falar quais são? We have 4 of them. Temos What are they? 4. Quais são eles? You can't answer because I'm preaching with your notes. Você não pode, não vale. We have 4 of them. Does anybody remember? They don't have to be in order. I hear some people talking. So God's going to put his law on our mind and our heart. Deus vai colocar a lei dele na nossa mente e no nosso coração. He will be our, Ele vai ser o nosso and we will be his. e nós seremos os. We don't need other people to teach us to know God A gente não precisa de outras pessoas para nos ensinar a conhecer a Deus, because we will know him personally. porque a gente vai conhecer Ele pessoalmente. He will be merciful to your, Ele vai ter misericórdia dos nossos and our iniquities he will remember no more. e as nossas iniquidades Ele jamais se lembrará. Remember those. We're going to read these, okay? Lembra que a gente vai ler eles. Let's go to, no, I can't jump too fast. Guys, I'm going to take my time. We're not going to be here all night. If I go too fast, it's going to be crazy. Se eu for muito rápido vai ser loucura, mas a I'd gente não vai rather ficar leave aqui a something noite toda. unfinished than confusing, okay? Eu prefiro deixar algo sem terminar do que confuso, beleza? Respira. Usa. When we talk about a contract, Quando a gente fala sobre um contrato, it's a contract between 2 or more parties é um contrato de 2 ou mais partes to do or not do para fazer ou não a particular thing. algo específico. So we mentioned contractual law, Então a gente falou sobre lei contratual, but even though we're looking through the lens of contractual law, mas mesmo a gente olhando por essa lente, this is a covenant. isso é uma aliança. But the only thing that means A única coisa que isso significa is that it's stronger and it has more weight. que é mais forte e tem mais pesado. In legal terms, Em termos legais, the contract is based on mutual exchange. o contrato é baseado em uma troca mútua. Nicole, if you do this job for me, Nicole, se você faz esse trabalho para mim, I will pay you $500. eu vou te pagar $500. But there's a guarantee she will pay. Vai ser uma garantia que ela vai pagar. So there's a mutual exchange.
Então tem uma troca mútua. If you do this, Se você fizer isso, I will do this. eu vou fazer aquilo. But under the covenant, Mas debaixo dessa aliança, a covenant can be one-sided. uma aliança pode ter apenas uma parte. I promise you, Eu prometo para você whatever the promise is. isso e isso, qual Where? seja a promessa. A covenant, a contract requires two people, two parties. Um contrato precisa de duas pessoas, duas partes. A covenant Uma can be aliança made by only one person. pode ser feita por apenas uma pessoa. In Hebrews, it tells us that when God could swear by no greater, Em Hebreus fala que Deus não podia jurar he swore by himself. do que algo maior, porque ele jura por ele mesmo. Because if it was a contract Porque se for- between Ray and me, Porque se fosse um contrato entre o rei e eu, what if Ray doesn't keep his part? e se o rei não cumpre a parte dele? Now we got another problem. Agora a gente tem outro problema. That's what happened with Adam and Eve. É isso que aconteceu com Adão e Eva. Their part, they gave into the temptation. A parte deles, eles caíram na tentação. They allowed the sin nature to come in. Eles deixaram a natureza pecaminosa entrar. And God wanted to be sure that didn't happen again. E Deus queria garantir que isso não acontecesse de novo. So when there was nobody greater that he could swear by, Então, quando não tinha ninguém maior no qual ele pudesse jurar, he swore by himself. ele jurou por ele mesmo. And in that moment he said, Abram, E naquele momento ele disse a Abraão: surely I will bless you, com certeza eu vou te abençoar. and you will be a E blessing. você vai ser abençoado. Not based on you and your perfect behavior, Não baseado em você e no seu comportamento perfeito, but based on me. mas baseado em mim. In the court of law, De acordo com a lei, they often have a Bible. geralmente tem uma Bíblia. They may not be believers. Talvez eles não sejam crentes They may not be Christian, ou cristãos, but they believe that there is some type of higher authority. mas eles acreditam que tem um tipo de autoridade maior. And if I'm going to come into an oath, Então, se eu vou fazer um juramento, a sworn oath, algo que eu estou ali jurando, I'm going to need to make a promise on something greater. eu vou ter que fazer uma promessa em algo maior. So maybe you've seen them in the courtroom, Então, talvez você já tenha visto aí nas cortes, in the movies. nos filmes, One hand on the Bible uma mão na Bíblia and one hand up. e uma mão para cima. I do solemnly swear Eu juro solenemente to tell the whole truth, falar toda a verdade, nothing but the truth. nada além da verdade. So help me God. Então, me ajuda, Deus. Because there's this recognition that there's something higher, Porque a greater authority. tem esse reconhecimento de que tem algo maior, uma autoridade maior. There was no greater authority than God himself. Não tem uma autoridade maior do que Deus. So it's like God put his hand on himself Então, Deus colocou a mão nele mesmo, and his hand in the air. a mão para cima. I do solemnly swear Eu juro solenemente to bless you, te abençoar, to be a blessing. de ser uma bênção. So help me. Então, me ajude eu mesmo. Because there was no higher authority than God himself. Porque não tinha uma autoridade maior que o próprio Deus. And he sent his own son to be the guarantee. E ele mandou seu próprio filho para ser a garantia. So that these clauses, these terms of the new covenant Para que essas cláusulas da nova aliança would be a reality for us. se tornassem realidade para nós. Let's continue. Vamos continuar. A contract focuses on duties and performance. Um contrato, ele é focado em afazeres, em performance. The covenant focuses on loyalty, relationship, and long-term, unending faithfulness. E a aliança fala sobre lealdade, fidelidade. E é algo de longa data, que dura bastante tempo. So when God made a covenant, swearing on his own self, Então, quando Deus ele fez uma aliança jurando nele mesmo, sending Jesus mandando Jesus to come and die, para vir e morrer, to be the guarantee, para ser a garantia,
It was so that this covenant could not be altered. Foi para que essa aliança não pudesse ser alterada. I have 2 examples here. Eu tenho 2 exemplos aqui. I didn't bring my actual contracts, Eu não trouxe o meu próprio contrato, but this will represent contract number 1. mas esse vai representar o contrato número Very creative, right? Bem criativo, né? 1 for 1. 2 for 2. Hey! 2 por 2. So, where I have a contract where I spend from 8 a.m. to 4 p.m., Então eu tenho um contrato que eu passei de que você falou? 8 a.m. to 4 p.m. Das 8 da manhã às 4 da tarde. When I started working there, Quando eu comecei a trabalhar lá, I had 1 contract. eu tinha um contrato. And this 1 contract governed my work Esse contrato governava o meu trabalho and my salary. e o meu salário. In May, Em maio, the government that I work for o governo no qual eu trabalho sent a new contract mandou um novo contrato with some updates. com algumas atualizações. One of the specific updates Uma específica was related to the frequency of salary. foi sobre a frequência do salário. Before June Antes de junho of this year, desse ano, the first contract o primeiro contrato said that salary was 1 time per month. falava que o salário era uma vez por mês. But the second contract Mas o segundo contrato, that was updated que foi atualizado, said that they will divide our salary into 2 paychecks. falou que ia dividir o nosso salário em 2. This is August. Estamos em agosto. I cannot expect to operate on the first contract. Eu não posso esperar que vá funcionar como no primeiro This contrato. contract is obsolete. Esse contrato é antigo. This one doesn't apply to me anymore. Não se aplica a mim mais. So this one I cannot expect Então esse não tem como eu esperar for the government I work for para o governo que eu trabalho to follow this contract. seguir esse contrato. I have this contract. Eu tenho esse agora. This one is expired. Esse aqui expirou. Done. Já foi feito. It has nothing to do with me. Não tem nada a ver comigo mais. This is what happened with you. Isso é o que acontece com você. And it wasn't just a contract. E não era apenas um contrato. It was a covenant. Era uma aliança. There was an old covenant that we mentioned Tinha uma antiga aliança que a gente já falou, where it was two-sided, bilateral. que tinha 2 lados, bilateral. If you do this, Se você fizer isso, God will do this. Deus vai fazer aquilo. But something happened. Mas algo aconteceu. The cross of Jesus A cruz de Jesus and his resurrection, e a sua ressurreição. because death could not keep him down. Porque a morte não pôde vencê-lo. I want to talk about this too. Ai, Let me quero talk falar about this sobre too. isso também. Okay? The death A of morte Jesus. de Jesus. When we have a will, testament, Quando a gente tem um testamento, it doesn't apply until somebody dies. não se aplica até alguém morrer. If I leave something to you in my will, Se eu deixar algo para você no meu testamento, it's not going to apply to you não vai se aplicar a você, unless I die. a não ser que eu morra. And I don't plan on dying Eu não estou planejando morrer anytime soon. em nenhum momento logo. So you're going to have to wait for a long time. Então você vai ter que esperar por muito tempo. But Jesus, Mas Jesus, he died. ele morreu. So the will came into effect. Então o testamento veio em The- efeito. The covenant that God had with us, a new covenant, A aliança que Deus tinha com nós, com a gente, a nova aliança, came into effect veio em efeito because he died. porque ele morreu. But he didn't stay dead. Mas ele não ficou lá morto. 3 days later, he rose again. 3 dias depois ele ressuscitou. He wanted to see you enjoy all that he provided for you. Ele queria ver você curtindo tudo que ele deu para você. We have these 4 clauses here, which are what? Number 1, A gente tem as 4 cláusulas aqui que são quais? Número 1, yes, a lei dele no nossa mente e coração. he will be our God and we will be his people. Ele será o nosso Deus, nós seremos seu povo. And it won't be necessary for someone else
to teach us não vai precisar mais de um mediador, how to have a relationship with God, como ter um relacionamento com Deus, because we will have a personal relationship que a with gente God. vai ter um relacionamento pessoal com Deus. And number 4, Número 4, sin, he will be what to your sin? Yeah, he's going to forget. He will be merciful ele vai ter misericórdia to your sin dos nossos pecados and your iniquities. e as suas iniquidades. He will remember no more. Ele não se lembrará jamais. Let's see, when we talk about the guarantee, which is Jesus, Quando a gente fala sobre a garantia, que é Jesus, in contractual law, na lei contratual, it's a promise that is made by one person é uma promessa que é feita por uma pessoa to pay or perform de pagar ou fazer something if someone else doesn't. algo se outra pessoa não fizer. So we mentioned that we couldn't pay, Então a gente falou aqui que a gente não poderia pagar, but that Jesus made himself the guarantee. mas Jesus, ele fez ele mesmo a garantia. I'll be responsible for them. Eu vou ser responsável por eles. Some of you with children Alguns de vocês têm filhos going through the store. que estão indo na loja. If your child breaks something, Se o seu filho quebra algo, who's the guarantee? quem é a garantia? You, Você, right? né? You're responsible if your child breaks something. Você é responsável se o seu filho quebrar algo. God is responsible for you the same way. E da mesma forma, Deus é responsável por nós. That's my child. Esse é o meu filho. I'm not going to hold the sin and iniquity against them. Eu não vou segurar o pecado e a iniquidade contra ele. Put it on me. Coloque em mim. That's what Jesus did. He put it on himself. É isso que Jesus fez, ele colocou nele mesmo. If we talk about some basics in contractual law, E falando em algo, coisa básica da lei contratual, there's 2 things we have to consider. tem 2 coisas que a gente tem que considerar. Number 1, Número 1, is there a contract that actually exists? é um contrato que realmente existe. We're going to look in a minute, A gente vai, and we're going to see a this. gente vai ver isso em um minuto. And number 2, E número 2, the parties that are part of this contract. as partes do contrato. But as we said in a covenant, God swore on himself. Mas como a gente falou na aliança, no testamento, Deus jurou por ele mesmo. Let's look at Hebrews 8, Vamos ver Hebreus 8, 6 through 13. de 6 a 13. But in fact, the ministry Jesus has received Contudo, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu is as superior to theirs é superior ao deles, as the covenant, como também a aliança, of which he is the mediator, da qual ele é mediador, is superior to the old one. é superior à antiga, Since the new covenant is established on better promises. porque se baseia em promessas superiores. So here it's proving the existence of not only a contract but a covenant. Então, There was an old covenant, sorry. então aqui está provando a existência de um contrato. Tinha um contrato antigo e agora tem um novo. So it made reference to an old. Então está falando de um antigo. So with critical thinking, Então, pensando de forma crítica, if it's making reference to old, está fazendo referência a algo antigo, but there's a superior and a new, mas tem um superior e um novo. this exists, right? Isso existe, certo? So we're proving the existence of this. Então a gente está provando a existência disso. For if there had been nothing wrong with the first covenant, Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, no place would have been sought for another. não seria necessário procurar lugar para outra. So if the first could have saved us, Então, se a primeira aliança pudesse ter salvo a if the gente, first could have provided everything God wanted us to have, se a primeira pudesse ter dado tudo que Deus queria que a gente tivesse, we would have been able to do that through the law. a gente poderia ter feito isso através da lei. But it wasn't perfect. Mas não era perfeito. The law was perfect, but the people were not. A lei era perfeita, mas as pessoas não. So the result isn't what God wanted. Então, o resultado não era o que Deus queria. So he designed not only a contract, but a covenant Então, ele fez não apenas um contrato, mas uma aliança that would provide for you what he wanted you to have. que ia te dar o que ele queria que você tivesse. Removing the risk, Tirando todo o risco, removing the liability from you, tirando tudo o que você podia perder
Let's continue. Vamos continuar. God found fault with the people and said, Deus, porém, achou o povo em falta e disse. pay attention because we might see some of the terms here in this passage, okay? Presta atenção que a gente pode ver alguma das cláusulas aqui nessa passagem. The days are coming, declares the Lord, Estão chegando os dias, declara o Senhor, when I will make a new covenant with the people of Israel em que eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel and the people of Judah. e com a comunidade de Judá. It will not be like the covenant I made with their ancestors Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, when I took them by the hand and led them out of Egypt. quando eu os tomei pela mão e tirei eles do Egito. So this is talking about the law of Moses. Então, isso está falando sobre a lei de Moisés. Because remember, Moses brought the people out of Egypt, right? Porque Moisés tirou as pessoas de fora So do it's Egito. not going to be like that. Então, não vai ser dessa forma. Because they did not remain faithful to my covenant. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Why? Because they were not faithful. Porque eles não eram fiéis. And they turned away from, you see. And I turned away from them. E aí eu também me afastei deles. So his people were not faithful. Então as pessoas dele não eram fiéis. God turned away. E Deus se afastou deles. That is horrible. Isso é horrível. That's not how it is now, right? Isso não é como é agora, certo? The fourth term says, I will be merciful to your sin, A quarta cláusula fala que eu vou ter misericórdia dos seus pecados. and your iniquities I will remember no more. E das suas iniquidades eu jamais me lembrarei. This is the covenant I will establish with the people of Israel. E essa é a aliança que eu vou fazer com Israel. I will put my laws in their minds Eu vou colocar as minhas leis na mente deles. and write them on their hearts. Escreverei no seu coração. I will be their God. Eu serei o Deus deles. They will be my people. Eles serão meu povo. No longer will they teach their neighbor Ninguém mais ensinará o seu próximo, or say to one another, nem dirá ao seu irmão: know the Lord, conheça o Senhor. because they will all know me. Porque todos eles me conhecerão, From the least desde o menor to the greatest. até o maior. For I will forgive their wickedness, Pois eu serei misericordioso com a injustiça deles. and I will remember their sin no more. E eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados. By calling this covenant new, Ao chamar de nova essa aliança, he made the first one obsolete. ele tornou antiquada a primeira. So the first one, A he primeira, said this doesn't apply to you. isso não se aplica a você. That if you do good, you get good. Se você fizer algo bom, você recebe algo bom. If you do bad, you get bad. Se você fizer algo ruim, você recebe coisas ruins. I'm going to curse you with a curse. Que eu vou te amaldiçoar com uma maldição. This doesn't apply to you anymore. Isso não se aplica para você mais. The first covenant is obsolete. A primeira aliança ficou obsoleta. When God could swear by no greater, Quando Deus não pôde jurar por nada maior, he swore by himself. ele jurou por ele mesmo. It's a new covenant. É uma nova It's a aliança. better covenant. Algo melhor. It takes the risk out of it. Tira o risco disso. You can rest in him. Você pode descansar nele. With the law, with religion, Com a lei, com a religião, there's this obsessive compulsion to try to always do more. tem essa compulsão obsessiva de sempre tentar fazer mais. I gotta do more. Eu tenho que fazer mais. I gotta show God that I love him. Eu tenho que mostrar para Deus que eu amo ele. I'm gonna reach the city for Jesus to show him that I love him. Eu vou lá e falar para Jesus para mostrar porque eu amo ele. When we have this obsessive, compulsive Christian religious behavior, Quando a gente tem esse comportamento obsessivo, religioso, we might have good intentions, talvez a gente tenha boas intenções, but we're acting from the wrong source. mas a gente está agindo da fonte errada. Instead of coming from the new covenant, Ao invés de vir da nova aliança, that God gives me the ability to reach people que Deus me dá a habilidade de ir até pessoas, because he loves the people, porque ele ama as pessoas, because I receive his love, porque eu recebi o amor dele, I can give love. eu posso dar amor.
we're operating instead, I got to do this, I got to do that to show God. Ao invés de ficar, eu tenho que fazer isso e aquilo para mostrar para Deus. He has already done everything, Ele já fez tudo and we rest in him. e a gente descansa nele. And because his law is written on our heart E porque a lei dele está escrita no nosso coração and on our mind, e na nossa mente, because we know him, porque a gente conhece ele and we don't need somebody else to teach us how to know him, e a gente não precisa de alguém para ensinar a gente como conhecer ele. now we can hear his voice. Agora a gente pode ouvir a voz dele. We can be led by the Spirit. A gente pode ser guiado pelo Espírito. Instead of trying to work to get victory, Ao invés de tentar trabalhar para alcançar a vitória, we operate from a place of victory. a gente trabalha de um lugar de vitória. I'm not trying to get the victory. Eu não estou tentando conquistar a vitória. I am victorious Eu sou vitorioso. because whoever is born of God has overcome this world. Porque quem nasceu de Deus já venceu o mundo. That's who I am. Isso é quem eu sou. It's my nature. É minha natureza. It's my identity. É minha identidade. I'm made in the image of God himself. Eu sou feita na imagem de Deus. I am victorious. Eu sou vitorioso. And I will not let anyone or anything take my victory from me. E eu não vou deixar ninguém tomar a minha vitória de mim. I'm not trying to get victory. I am victorious. Eu não estou tentando alcançar, conquistar a vitória. Eu já sou vitorioso. It says that by his stripes we were healed. Fala que para suas pisaduras eu fomos In sarados. 2 Peter, Em 2 Pedro. talks about the past, Fala sobre o passado. already done, Algo já foi feito. the finished work of Jesus. Trabalho completo de Jesus. So I'm not trying to become the healed. Então eu não estou tentando me tornar o curado. I am already healed, Eu já sou curada. and I am protecting my healing E eu estou protegendo a minha cura that Jesus provided for me que Jesus providenciou para mim from sickness and disease. da doença. Because Jesus already healed me, Porque Jesus já me curou. I'm going to make decisions that align with what he gave me. Eu vou tomar decisões que se alinham com o que Ele me deu. I'm going to make decisions that align with who I am. Eu vou tomar decisões que se alinham com quem eu I'm sou. going to make decisions that align with the new covenant that I have with him. Que se alinham com a nova aliança que eu tenho com Ele. And everything else must respond. E todo o resto tem que responder. Everything else must line up. Tudo tem que se alinhar. And that goes even for finances. Isso também vai para finanças. He promises to supply all our needs. Ele prometeu prover todas as nossas necessidades. And I've mentioned this before, E eu já mencionei isso, but it's a great example. mas é um ótimo exemplo. The very floor, the very foundation A fundação, o chão of provision da provisão is God saying, I will provide. é Deus falando, eu vou prover. We don't always know how he will provide, A gente nem sempre sabe como Ele vai fazer isso, but he will provide. mas Ele vai. We can never fall lower than the provision of God. A gente nunca pode estar abaixo da provisão de Deus. Even in the most difficult time, Mesmo no momento mais difícil, my God provides. meu Deus provê. Now, above that, he wants to experience more. Mas além disso, Ele quer que você experimente mais. In John 10:10, Em João 10:10, he said, I came to give you life and life more abundantly. Ele fala que eu vim para te dar vida e vida em abundância. So he wants you to experience abundance. Então Ele quer que você viva essa abundância. But even on your worst day, Mas até no seu pior dia, you'll never fall below my God will provide. você nunca vai estar abaixo do meu Deus vai prover. In one way or another, De um jeito ou de outro, he provides. Ele provê. He has more planned for me, Ele tem mais para mim, but in the worst moment, my God provides. mas no meu pior momento, meu Deus provê. Make sure you guys are still with me, still. Deixa eu ver Following. se vocês ainda estão aqui comigo. And I'm sorry if this is a little bit all over the place. Me desculpa se está. I pra told todo you I don't know lado. how I'm going to end it. Someone said, please just end it. No. So let's see. Again, somebody tell me the 4 terms of the new covenant. Alguém me fala as 4 cláusulas da nova aliança. Yes. Number 2. Yes. Number 3.
She got all 4. Nice. Good job, Nicole. So we said that by calling this new covenant new, E a gente falou de chamando essa aliança de nova. he declared the other obsolete, Ele falou que a outra era obsoleta and it disappears. e desaparece. Let's look at Hebrews 6:16. Então vamos ver Hebreus 6:16. This one we mentioned, Essa a gente já mencionou. so I'll go a little quicker with this. Então vamos um pouco mais rápido. People swear by somebody greater than themselves, Os homens juram por alguém superior a si mesmos. and the oath confirms E o what ju- is said, E o juramento confirma o que foi dito. and it puts an end to the argument. E coloca fim a toda discussão. In contractual law, Na lei contratual, an oath is not necessary, um juramento não é necessário. but I can choose to prove how serious I am about this contract Mas eu posso escolher provar o quão sério eu estou sendo sobre esse contrato, by adding an oath. adicionando um juramento. And that's what God did. E é isso que Deus fez. It wasn't just enough to say, I'll do it. Não foi apenas suficiente falar, eu vou fazer. He said, let me make it even stronger. Here's an oath. Ele falou, deixa eu fazer algo mais forte, deixa eu jurar. So it was more than a promise. Então foi mais que uma promessa. It added another layer of strength to it. Adicionou outra camada de força nisso. It wasn't necessary. Não era necessário. In a contractual agreement, Num contrato, the fact that I wrote it down or verbally said it, o fato de que eu escrevi ou falei, that's a contract. isso é um contrato. But if I want to make it heavier and stronger, Mas se eu quiser fazer mais forte, I'll do it with an oath, eu vou fazer com juramento, like a pinky promise. como uma promessa de dedinho. Because God wanted to make the unchanging nature of his purpose very clear, Porque uma vez que Deus, ele quis mostrar de forma bem clara a natureza, it was an unchanging nature, era uma natureza imutável. something that couldn't change. God will never change, Deus nunca vai mudar. and he is not a man that he can lie. E ele não é homem para mentir. These two things he wanted to show, Então essas duas coisas ele queria mostrar. because he wanted to bring an end to an argument. Porque ele queria trazer um fim para uma discussão. So he wanted to show this unchanging nature of his purpose Então ele queria mostrar de forma muito clara essa natureza imutável to the heirs do seu propósito para os herdeiros of what he promised. da promessa. There are heirs to his promise. Tem herdeiros da promessa dele. So if there's a will, Então se tem um testamento, there are heirs. tem herdeiros. Who are those heirs? Quem são os herdeiros? You guys, you have a legal right, Vocês têm direito legal, not only based on a contract não apenas baseado num contrato that requires two people, que precisa de duas pessoas, but on a covenant that was made by one. mas numa aliança que foi feita por um. When he could swear by nobody greater, Quando ele não podia jurar por alguém maior, he swore on himself. ele jurou nele mesmo. He sent Jesus as the guarantee. Ele mandou Jesus como He garantia. made an oath Ele fez um juramento that added more weight. que adicionou mais força. Jesus died Jesus morreu so that the will could go into effect, para o testamento estar em efeito, so you can receive legally para você receber de forma legal what he has for you. o que ele tem para você. And he came back to see that you got it. E ele voltou para ver que você realmente conseguiu. I can't mess this thing up. Eu não posso bagunçar isso. Even the girl who got medicated shampoo in her eyes tonight before church. Mesmo a garota que conseguiu colocar shampoo no olho dela antes de vir para a igreja. I can't mess this up. Eu não posso estragar isso. He is so good. Ele é tão bom. You can't mess it up. Você não pode estragar. On your worst day, No seu pior dia, God did this so that by two unchangeable things, verse 18, então Deus ele fez isso a fim de que por meio de duas coisas imutáveis, in which it is impossible for God to lie. na quais é impossível que Deus minta, It's impossible. é impossível. It can't happen. Não pode acontecer. If he said it, Se ele disse, you can expect it. você pode esperar. He can't lie. Ele não pode mentir. He didn't even need to seal this in blood. Ele nem precisava selar isso com sangue.
he did, but to show you, as a contract, two people who they come into a contract. Ele precisava, mas assim, duas pessoas que vêm num contrato. They do it to prove, hey, I'm going to do this. Elas fazem para provar, eu vou fazer isso. But God can't lie. Mas Deus não pode mentir. Why would he need to make a contract? Porque ele precisaria fazer um contrato. He wanted you to know. Ele queria que você soubesse. He wanted to make it so simple, Queria que fizesse de forma tão simples, so plain for you, tão clara para that você. he's not a man that he can lie. Que ele não é um homem para mentir. He made a covenant, Ele fez uma aliança, swearing on himself, jurando nele mesmo, because there was nobody else greater. que não tinha ninguém maior. He sent Jesus to be the guarantee. Ele mandou Jesus para ser a garantia. Jesus shed his blood, E Jesus derramou sangue. and we'll read in a minute, maybe. No, we won't, because I've been up here for a long time. That without the shedding of blood, there's no forgiveness of sin. Sem o derramamento de sangue não tinha como ter perdão dos pecados. So he took care of your sin nature. Então ele cuidou da sua natureza pecaminosa. So you're not your behavior, Então você não é o seu comportamento. you're not your mistakes, Você não é os seus erros. you're not even the thing that you were ashamed of. Você não é aquela coisa que você está com You vergonha. are the righteousness of God in Christ Você Jesus. é a justiça de Deus em Cristo Jesus. You are who he says you are, Você é quem Ele diz que você é. and he's going to walk with you E Ele vai andar com você as you renew your mind. enquanto você renova sua mente. Those thoughts that come into your mind, Que tá vindo os pensamentos que estão vindo na sua mente. those thoughts are not you. Esses pensamentos não são você. Just because a thought comes to you doesn't mean it's from you. Só porque esse pensamento vem para você não significa que pertence a você. It doesn't mean it's from God. Não significa que vem de Deus. So when the thoughts come, Então quando os pensamentos vêm, you have to look at the new covenant that we have, você tem que olhar para a nova aliança que a gente tem. the terms that Jesus says. As cláusulas que Jesus disse. Which, number one, Que é número 1, he's going to write his law on our mind and our heart. ele vai escrever a lei dele na nossa mente e coração. He's going to be your God. Ele vai ser o seu Deus. You will be his people. Vocês serão seu povo. You won't need anybody else to teach you how to have a relationship with God. Você não vai precisar de um mediador para ter um relacionamento You com will know Deus. him personally. Você vai conhecer ele pessoalmente. He will be merciful Ele vai ter misericórdia to your sin. Yes, dos seus Nicole. pecados And your iniquities. e das suas iniquidades. He will remember no more. Ele não se lembrará jamais.